Vamos lá para mais um videozinho. Vamos reagir ao canal do Arvro Borba, né? Nosso outro cara que aparece aqui dia sim, dia também. E ele tá falando de um assunto sério, né? STF. É um assunto que une esquerda e direita para estar, deveria pelo menos unir esquerda e direita para estar contra o STF. E provavelmente creio que, com base no que eu já me informei a respeito disso, creio que Álvaro Borba vai mostrar o porquê a esquerda não deveria ser tão fã do STF, mesmo ela fazendo um trabalho importante ali na questão da defender a democracia liberal. Mas vamos lá. Curta, compartilha, deixa aquele like, faz tudo aquilo que você já sabe daquele jeito. Bora lá. Ou coletivas que nós enfrentaremos podem ser divididas em duas categorias. Existem as ameaças barulhentas, são aquelas que se anunciam previamente. Diante desse tipo de ameaça, que pode ser percebida antecipadamente, a gente sempre corre o risco de se assustar, de deixar o medo tomar conta, e aí, paralisados pelo temor, nós perdemos a racionalidade e com ela até a capacidade de elaborar uma defesa, uma reação. Tudo depende de nós mesmos, claro, mas também depende do quão assustador é o modo com que essa ameaça se anuncia. A segunda categoria de ameaça é silenciosa. Essa não emite sinais de que está por vir. Ou então emite sinais tão sutis que exigem atenção e esforço para serem percebidos. Diante das ameaças silenciosas, o risco nunca é o de ficar paralisado pelo medo assim que ela se anuncia, porque em geral ela não se anuncia. O risco nesse caso é o de não... Ela acontece pelos panos, por baixo dos panos, quando tu vê, puf, caiu, apareceu. perceber a ameaça, ou então ignorar aqueles poucos Inclusive, creio que nem a televisão vai mostrar isso. A Globolixo, a Globosta, não vai mostrar. Vamos lá. sutis sinais de que a ameaça está chegando. Ameaças barulhentas e silenciosas estão por toda parte. Elas existem na natureza. Uma tempestade que se arma violentamente bem diante de nós é barulhenta e pode paralisar pelo medo. Um terremoto, ao contrário, é gestado no âmago da Terra, silenciosamente, e chega sem aviso. Elas existem nos nossos corpos. Uma apendicite se anuncia com uma dor muito característica, que, se não for tratada, gera uma ruptura do apêndice, potencialmente fatal. Já alguns tipos de câncer se espalham em segredo e sempre correm o risco de serem detectados quando já é tarde demais. Ameaças barulhentas e silenciosas existem ainda na vida pública de um país. Recentemente, o Brasil não se saiu tão mal diante de uma tentativa de golpe de Estado barulhenta, anunciada de todo jeito, em entrevistas, lives, manifestações, até em documentos oficiais. Mas agora, o nosso país está diante de uma ameaça silenciosa, que é gestada pela mesma Suprema Corte, que conteve a ameaça barulhenta mencionada anteriormente. Trata-se de um único julgamento, que pode acabar com as relações de trabalho como nós as conhecemos, pode agravar o desequilíbrio fiscal das contas públicas, pode criar um passivo para o sistema de saúde e pode até exterminar o conceito de previdência, de aposentadoria. Combinados, esses efeitos colaterais podem gerar em poucas décadas uma hecatombe social. Gente sem trabalho, sem renda, sem comida, sem casa, sem acesso à saúde, sem nada. Isso pode virar um... Isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Isso aí vai fazer muito mais estrago do que a dona Fátima cagando lá na cadeira do Xandão. Que os patriotas cagando na gaveta do Xandão. Isso aí é coisa séria. É a mudança de relações de trabalho, tudo através de um julgamento que vai abrir uma espécie de jurisprudência. Uma bola de neve e uma bomba fiscal. Que provavelmente a maioria das pessoas que votaram no Bolsonaro e no PT são pobres, porque a maioria das pessoas no Brasil são pobres e são trabalhadoras. Elas deveriam, ao invés de criticar o STF por tolher uma pseudo liberdade de expressão, como se a pessoa não continuasse podendo falar as merda que ela fala o tempo inteiro na rede social. Inclusive deputados e tal, todo mundo fala um monte de merda em rede social e diz que tá perdendo liberdade, enquanto usa da liberdade para falar isso. E
e a esquerda, por sua vez, que fica enaltecendo o STF como fosse o bastião, o último bastião da democracia, o salvador da pátria e não sei o que, o Xandão, quase um Moro de sinal invertido, sendo enaltecido pela esquerda. Eu acho que a gente deveria criticar o STF pelos motivos certos. E essa mudança de regime de trabalho, creio que seja o motivo certo. Como o Álvaro acabou de falar, pode acabar com nossa aposentadoria, pode acabar com um monte de conceitos de relação trabalhista, pode fuder muito mais a vida do povo, da maioria dos 214 milhões de habitantes do Brasil. E social também. E social, né? As Porque... duas coisas. Eu sou Álvaro e a minha missão aqui é chamar a sua atenção para uma ameaça silenciosa. Mesmo sabendo que quem faz isso geralmente é chamado de maluco, de alarmista, cai no desgosto do público. O Álvaro vai dizer assim, você gosta de mim se você quiser. Ele próprio vai dizer, então eu vou falar assim pra vocês, foda-se se você não gosta. Tá certo? Somos pessoas diferentes. Uma empresa qualquer contrata um funcionário, mas aí, para economizar, essa empresa firma um contrato civil ou comercial e esse funcionário invariavelmente trabalha dentro da empresa, com horário definido, crachá no pescoço, tudinho. Um dia, esse funcionário processa a empresa. E aí o que acontece? Nada, né? Em abril de 2025, o STF suspendeu todos os processos tratando de fraudes desse tipo. Uma cortesia do ministro Gilmar Mendes. Temos tido alguns conflitos, alguma divergência. Esse bicho aí... E tem uma grande empresa de lobby em Lisboa, né? Nosso ministro Gilmar Mendes. Especialmente no âmbito. Ele processou um jornalista por ter falado dele. O cara ficou condenado, se não me engano, a pagar 400 mil reais. Da Justiça do Trabalho, e por isso, então, vamos fazer uma avaliação conjunta, nos valendo de subsídios de interessados, mas também de experts, talvez até... Vê se ele parece muito mais português do que brasileiro, né? Do direito internacional, do direito comparado nessa matéria. Enquanto essas ações estão suspensas, as empresas podem falir, podem fechar, e mesmo que o trabalhador seja vitorioso na justiça, a decisão a favor dele não poderia ser executada. Só isso já é um problema, mas piora, porque enquanto as ações estão suspensas, o STF deve decidir se a mera existência de um contrato comercial já basta para afastar a competência da Justiça do Trabalho. Pode parecer só juridiquês e burocracia, mas as implicações disso são enormes. Esse tema, ele reflete... Deixa eu tentar entender. Por exemplo, assim, se eu tiver um MEI, e aí, tipo, eu era um empregado. Trabalhava lá, cumpria carteira assinada, FGTS, 13º, férias. E aí, do nada, eu fui trabalhar em outro lugar, com o mesmo tipo de obrigação, cumprir horário e tal, só que meu registro é um MEI. E aí, caso eu tenha eu sofra algum tipo de dano no meu trabalho e tal, eu não tenho direito de processar a empresa porque não se reconhece um vínculo empregatício, porque eu estaria apenas como terceirizado uma empresa de mim mesmo prestando serviço, como se fosse, sei lá, uma empresa de telefonia prestando serviço para uma empresa, um bagulho assim. Tô tentando entender. De como se dão as relações de trabalho no país. E vai ser um sinalizador, a resposta disso vai ser vai ser um sinalizador, exatamente. Então, o que você tem? Você tem um crescimento do que a gente chama de despejotizados, que são as pessoas trabalhando por conta própria, com empresa formalizada, quer dizer, com CNPJ, e tem, do outro lado, os empregados com carteira, que são ainda a ampla maioria dos trabalhadores. Mas você está tendo uma redução, né, dos empregados com carteira e um aumento desses pejotizados, principalmente entre as ocupações de maior nível de escolaridade. Né? Então, essa redução ao longo do tempo dos empregados com carteira e dos aumento dos pejotizados, ela, para mim, tem uma série de problemas. Primeiro, do ponto de vista fiscal, né? Sobre previdência, fundo de garantia, arrecadação do governo de PIS, COFINS, tudo. Tá certo? Você tem um problema muito sério ali. Segundo, você cria um problema social a médio e longo prazo, que as pessoas que deixam de, vamos dizer, trabalhar com carteira e passam a trabalhar com pejotizadas, deixam de ter acesso a vários direitos sociais, né? Isso precariza muito, diminui o bem-estar das pessoas, precariza a relação de... Sim, férias. Por exemplo, estamos lutando muito pelo fim da escala 6x1, né? Tem protesto no Brasil inteiro e tal. E provavelmente essa lei, caso acontecesse, ela serviria apenas para o regime CLT, né? Porque aí, quando tu tem um regime de MEI, a relação é tipo como se fosse um prestador de serviço para duas empresas, né?
uma prestadora de serviços, uma contratadora de serviços, né? Não um empregador e um empregado, né? Então, creio que caso aconteça essa votação do STF, mesmo que se passe a escala 6x1, ela atingiria menos pessoas. É isso que eu estou querendo entender, se é sobre isso. Trabalho, mas além disso elas vão pressionar mais para frente a despesa social o dia que elas precisarem de algum tipo de benefício. Se o STF decidir como querem os grandes interesses econômicos, bastaria a um empregador firmar um contrato de prestação de serviços para escapar da fiscalização trabalhista. Aí a análise iria para a justiça comum, que não está equipada para lidar com relações de emprego. Sim. Na prática, é liberar geral para pejotização. Isso mudaria não só a lógica do trabalho, mudaria muito mais coisa na nossa sociedade. Não é só sobre não ter direito a férias ou FGTS, é também sobre retirar dinheiro da... O que já é muito, né? Porra. Tipo assim, é um mínimo ter direito a férias, a 13º, a atestado médico, né? Porque a gente não é apenas uma ferramenta que se troca, né? A gente é uma vida, a gente tem vontade, desejos, sentimentos, tem condição de saúde, não é bem assim, né? Previdência e sobre retirar dinheiro até do SUS. Tanto que o bispo Dom Reginaldo Andrietta, da Pastoral Operária, já está lá, rezando pelo bom senso. A pejotização irrestrita também inviabilizaria a sustentação financeira do sistema de seguridade social, constituído pela Previdência Social, a assistência social e a saúde pública. A pejotização no Brasil tem sido, em grande parte, fraudulenta. Sua validação jurídica poderá gerar uma catástrofe social na contramão de nossa Constituição Federal, que defende a igual dignidade de todos e todas, a justiça social e condições dignas de trabalho. Um estudo de 2023 mostrou que, se naquele ano 50% da força de trabalho com carteira assinada tivesse mudado para esse outro padrão, a perda arrecadatória ia ser aí alguma coisa na casa dos 384 bilhões, uns 16% da arrecadação do governo federal naquele ano. Porra. E a conclusão é sobre uma tragédia dupla, porque por um lado, o trabalhador perde os direitos que ele tem diante do empregador. E aí, se ele precisar de qualquer tipo de proteção do Estado, danou-se, porque o Estado fica limitado nos seus recursos para oferecer essa proteção. A proteção social interessa a toda a sociedade. Essa também é a compreensão do direito internacional, especialmente das recomendações 198 e 205 da OIT, que já foram também referidas aqui. Tudo isso me autoriza a afirmar que não estamos hoje aqui discutindo ser CLT, tampouco estamos tratando apenas da efetividade do artigo 7º da Constituição, que já seria tanto. Afinal, nossa ordem constitucional reconhece que os direitos trabalhistas são de todos os trabalhadores, e o primeiro deles é o direito fundamental à relação de emprego. Mas a verdade, ministro Gilmar, é que nós estamos discutindo aqui a possibilidade de vender trabalho sem direito trabalhista algum e de que a Justiça do Trabalho seja impedida de identificar e declarar essa fraude. Essa é a juíza do trabalho Valdete Souto Severo, numa audiência pública que o STF promoveu sobre esse tema. Exposição brilhante, inclusive. Já gostei dessa mulher. Uma clareza na sua explanação, sem muito juridiquês, que é para o povo entender. Engraçado que, por exemplo, isso não aparece, né? Na Globo, nos grandes empregadores, né? Porque para eles faz sentido, né? Ia enxugar muito a folha das grandes empresas, né? Então eu acho que o povo tinha que ir nas ruas para se defender dessa medida e mostrar força. Porque o povo só quer ir para a rua para ser contra a anistia, que é bom, mas também tem que ir para a rua para ser a favor do povo trabalhador, não só para fazer esse punitivismo barato e tal. Eu acho que o Bolsonaro tem que ser preso, tem que se fuder e pau no cu dele. Só que essas manifestações, elas parecem vazias de caráter político, sabe? Elas são manifestações apenas para que se prenda e tal. Sei lá. É só comparar, porque a mesma audiência pública também ouviu representantes das empresas interessadas nesse novo modelo. E a argumentação deles é muito menos material. Apela para o peso simbólico do empreendedorismo, sem nunca fazer referência às vantagens factuais que essa condição aí de empreendedor oferece. Ou não oferece. Aqueles que prestam os serviços de entregas rápidas, eles desejam empreender. Eles desejam realizar a atividade deles da maneira que eles buscam de
empreender, de criar suas empresas, mesmo que MEI. Porque, meus caros e minhas caras, foi até trazida aqui uma questão de capital, que eu, com todo o respeito, discordo veementemente. Aquele que não tem capital não tem direito de empreender? Aquele que não tem um capital prévio significa automaticamente que ele é inferior, que ele é hipossuficiente de forma automática? Ele não tem o direito de exercer a sua atividade de empreender, de criar a sua própria empresa, como nós vemos aqui no Brasil? E aqui é necessário pensar... Tá, mas criar a sua própria empresa para trabalhar de motoboy é diferente de criar uma empresa, por exemplo, que contrata 200 motoboys e bota eles todos para trabalhar e gerar lucro para esse empreendedor, né? Tu não quer que todos criem empresas grandes e explorem outras pessoas. Vocês querem apenas explorar essas pessoas com a ilusão de que elas têm algum tipo de autonomia, né? O que não faz nenhum sentido na realidade material, né? No poder das palavras, porque nesse contexto o empreendedor é muito A argumentação do cara é fraquíssima. mais um trabalhador informal que um empresário. Exato. O termo empreendedor... Trabalhador precarizado, um trabalhador que ele trabalha tanto quanto um empregado e tem menos direitos. Ah, mas às vezes ele ganha um pouquinho mais, só que daí vai fazer as contas, ele não tá tirando, ele não tá colocando nessa conta, ele conta só o salário bruto, né? E aí ele não conta que no emprego de CLT ele teria 13º, teria carteira assinada, teria INSS, teria FGTS, teria férias, além do adicional 33% de férias, ele também teria 30 dias de férias para gozar do seu descanso e tal, ou até vender alguns dias e ganhar mais dinheiro. E aí quando você está trabalhando no meio, você não teria acesso a nada disso, né? Você é apenas uma pessoa que vai ter que trabalhar pro resto da vida. Seduz. Mas a realidade por trás desse termo é severa, é braba. Com a palavra, um outro juiz do trabalho, o Valdir Florindo. Não se combate a informalidade formalizando uma simulação. A consequência da pejotização é a mesma da informalidade. O trabalhador fica sem o salário mínimo, sem descanso semanal remunerado, sem limite de jornada. A pejotização não corrige a informalidade. Ela a legaliza por meio de um artifício. O que muda é apenas a forma e não o resultado. 5. O contrato não vale mais do que a Constituição. Os direitos mais básicos dos trabalhadores estão previstos no título 2 da Constituição Federal, que trata dos direitos e garantias fundamentais. Nem mesmo uma emenda constitucional pode atingi-los. Se a emenda não pode, a lei também não pode. E se a lei não pode, o contrato muito menos. Essa é a hierarquia. Essa é a lógica. Essa é a lógica, mas o que se pretende é invertê-la em vários âmbitos. Por exemplo, uma das consequências dessa decisão que o STF pode estar prestes a tomar seria a de transferir ao trabalhador a obrigação de provar fraude. Hoje, se uma empresa admite que houve prestação de serviço, cabe a ela demonstrar que não havia o vínculo de emprego. O que se quer agora é obrigar o trabalhador a comprovar esse vínculo, o que muita gente considera absurdo. Então vão aparecendo novas ideias, como a do juiz Otávio Calvé. Se o trabalhador for vulnerável, se for hipossuficiente, me parece que o ônus da prova deve ser da contratante, para provar que aquilo ali não é uma fraude. Agora, se o trabalhador for hipersuficiente, o ônus da prova cabe ao próprio trabalhador, porque, a princípio, essa escolha é vantajosa para ele. Por hipo e hipersuficiente, entenda pobre e rico. Isso. Em juridiquês, é mais ou menos por aí. Nesse ponto, a gente precisa voltar para a fala da doutora Valdete. Na CLT ou na Constituição autoriza a conclusão de que direitos trabalhistas devem ser alcançados apenas a hipossuficientes. Essa palavra é terrível, ela deveria ser excluída do vocabulário do mundo laboral. A condição financeiro-técnica de quem trabalha não é relevante no texto da Constituição, que explicitamente reconhece que a proteção social interessa a toda a sociedade. Por mais que a maioria de nós esteja sempre pensando em dinheiro, nada muda o fato de que o que produz a riqueza com a qual todo mundo sonha é o trabalho. É o trabalho que está na base da nossa sociedade, é o trabalho que está na base de tudo. E se a gente for fazer uma mudança tão grande e tão sensível nessa base, então antes a gente precisa preparar todas aquelas coisas que se sustentam nessa base. A previdência precisa ser preparada para uma mudança desse tamanho. A saúde precisa ser preparada. As contas públicas, idem. E se todo esse preparo já tivesse sido feito, não foi, ainda assim restaria uma pergunta. Será que essa mudança na base, essa mudança basilar, é mesmo necessária? Olha, você pode ter a sua resposta, eu o Uber do conteúdo, posso ter a minha, a gente pode discordar, a gente pode estar separado nisso.
Mas tem um consenso que a gente precisa afirmar. O Brasil não está preparado para fazer uma mudança desse tamanho. Se a gente não conseguir concordar nisso, aí, por mais que as nossas opiniões nos separem, nós vamos nos ferrar. E bem juntinhos. Cara, o Álvaro é muito foda, né? Ponto final em mais um textão, sempre lembrando que a prioridade aqui é informar, antes de opinar, fazendo valer aquele meu antigo lema. Não importa o que eu acho, importa o que eu sei. Dito isso, eis o que eu acho. É o Brasil fazendo a coisa errada, do jeito errado, na hora errada e no âmbito errado. Falei? Acertou de cima e embaixo. Concordo. Como é que é? Assino com o relator em 2 vias reconhecidas em cartório. Não, concordo 100% com a tua opinião, Álvaro. Isso aí é errado, no tempo errado, do jeito errado. E vai foder o trabalhador, né? E vai beneficiar o empresário, que já é muito beneficiado no Brasil, né? É demais? E eu digo grande empresário, né? Não o microempresário, que às vezes ele até se fode legal também. Bora ouvir os apoiadores desse canal. É o nosso finalzinho, ou PS. A precarização não é só do trabalho, mas é da cobertura da assistência estatal aos trabalhadores. Com o esvaziamento do acesso das pessoas, primeiro, a justiça do trabalho, que vai se tornar, segundo essa proposta do tema 389 do STF, a justiça do trabalho vai se tornar incompetente para resolver litígios dos mais simples. E, portanto... A justiça do trabalho ela vai se tornar incompetente para resolver problemas de trabalho. É tipo assim, tu tá doente, tu vai lá no médico, ele diz, doutor, tô com dor na perna. Assim, pois é, eu sou médico, sou ortopedista, mas infelizmente, de acordo com a decisão do STF, eu não sou mais apto para cuidar de você. Agora você pega essa sua perna quebrada, você vai lá no serralheiro e ele arranca a sua perna. Aí lá a gente resolve. Tá, mas ele não tem competência, ele não se formou, ele não é... Não, mas ele tem uma serra, ele vai desserrar. Eu acho que é basicamente isso. Desnecessária, o que é o sonho do patronato desde que Getúlio Vargas implantou, goela abaixo, verdade, a CLT por aqui. A questão trabalhista e previdenciária no Brasil tem uma dimensão geracional. A precarização das condições de trabalho afeta principalmente a população jovem, cuja experiência é marcada pelas trajetórias instáveis no trabalho, na família e na cidade. É uma população desamparada por políticas públicas, uma população vulnerabilizada e que já sofre com o acúmulo de jornadas, com a violência e com os desdobramentos disso para a saúde mental, para não falar em outros agravos à saúde. A pejotização é um mal a ser combatido, porque, querendo ou não, transformam o trabalhador numa responsabilidade que não é a dele. A tarefa a ele não condiz o que está escrito dentro da própria CLT. Você vê que as decisões de contratuais unilaterais e o trabalhador que é PJ tem que aceitar. E isso é ineficiente dentro do cenário jurídico brasileiro, porque para ter um contrato as duas partes têm que construir. Não é uma coisa uniforme. É interessante a gente tentar entender que os patrões sempre venderam o conceito de que não, você não precisa mais da CLT, você não é mais trabalhador, você é empreendedor. Eles venderam muito essa questão da estética. E que você não vai ter mais essas coisinhas, mas você vai ganhar mais. Essas coisinhas eram direitos, né? E detalhe, se fossem... E nem ganha tão mais assim, né? É uma merrequinha a mais. Não é muita coisa, não. Significantes do jeito que eles tratam, não teria um esforço descomunal do empresariado de tentar lutar contra a CLT. A CLT sempre foi alvo de intenso preconceito, objeto de reiterados ataques, seja do patrão, da imprensa, do executivo e do legislativo, e até da minha mãe, que é dona de casa. E a CLT sempre prevaleceu. E o Brasil, com ela, sempre avançou. Pode ver, a CLT nunca foi um obstáculo para o avanço de qualquer que seja o indicador econômico. Pode pesquisar. Verdade. A pejotização também... Não, e também é assim, né? É um marco histórico do povo brasileiro, né, cara?
tipo, ter uma legislação de trabalho onde tu tem algum tipo de compromisso com o trabalhador é importante, cara. A gente vê países como China e tal, eles estão cada vez mais avançando e melhorando as condições de trabalho e fortalecendo legislações de trabalho. A da China ainda é até um pouco mais ultrapassada que a do Brasil, mas eles estão avançando e tal. E aí, tipo, a gente tem uma das coisas muito boas que a gente tem no Brasil e está sendo duramente atacado, né? E aí, o que vai acontecer? A gente vai ficar naquela realidade parecida com a dos Estados Unidos, só que piorado. Porque, tipo assim, a gente vai estar trabalhando em 3 serviços para ganhar o equivalente a um serviço. A gente não vai conseguir mais pagar aluguel, porque a inflação vai comer. A gente não vai conseguir pagar a gente não vai conseguir pagar uma energia elétrica, água, as coisas. E a gente vai cada vez morar pior e viver pior. E os empresários cada vez mais ricos, e isso não vai trazer nenhum retorno para o país, vai trazer apenas retorno para o bolso dos empresários, e não só empresários brasileiros, como os empresários de fora, que talvez venham montar suas empresas aqui para enriquecer as nossas custas, né? Porque aí vai se tornar atrativo para eles. Pode apresentar uma questão psicológica interessante, mas perigosa. A pessoa pode passar a se perceber realmente como empresário de si e não um trabalhador. Exatamente. Psicologicamente, a pessoa pode achar que está no topo da sociedade, quando na verdade está mesmo na base e completamente precarizada. Eu espero que os MEI, os MEI de verdade prosperem, porque é isso que a gente quer, mas eu não espero que ninguém ganhe dinheiro desonestamente às custas da boa vontade do povo brasileiro. O Brasil vai pagar, e vai pagar muito caro se continuar nesse caminho. Depois do final, o finalzinho, depois do finalzinho, o finalzinho, aqueles últimos segundos em que com frequência eu me refiro a mim mesmo como um Uber do conteúdo. Uma expressão que já foi criticada, viu? Nessa caixa de comentários, em outras redes sociais aí, principalmente Twitter, né? As pessoas às vezes acham ridículo ou acham exagerado. Já me disseram que é propaganda do Uber. Não sei se é propaganda pro Uber. É o Tem contrário. O nome da marca envolvido. Na real, ele tá criticando a uberização, né? A terceirização, a pejotização e tal. Nesse processo tão trágico e tão dramático da precarização do trabalho, viu, gente? E outra, não há exagero. A lógica é absolutamente a mesma, viu, das plataformas. Inclusive, desejo para os meus colegas que são Uber do Uber aquilo que eu desejo para mim, que sou Uber do conteúdo. Algumas das nossas necessidades não são muito bem compreendidas, nem muito bem comentadas, né? Por exemplo, eu gostaria de saber como operam os algoritmos que distribuem esse conteúdo, porque às vezes acontecem coisas que me deixam assim meio perdido, sabe? Quando eu lido com determinados temas, uso determinadas palavras, às vezes tudo me parece muito pouco transparente e muito pouco lógico também. Tenho certeza que meus amigos que são Uber do Uber gostariam de conhecer a lógica que aquela plataforma usa para distribuir as corridas, para estabelecer o preço. Então, são necessidades que a gente... Eu não trabalho no Uber, trabalho na concorrente. E gostaria muito de saber como é que funciona. A gente tem em termos de regulamentação que nem sempre são conhecidas, né? De quem está fora desses processos e de quem está fora desse cenário. Por que eu estou dizendo isso? Para falar a verdade, não sei bem, mas achei que seria apropriado. Se quiser dar uma força, se inscreve aí nesse canal. Vou agradecer muito. Eu já sou inscrito, né? Valeu, viu, meu querido passageiro, por não ter pulado no meio da corrida. No Uber do conteúdo, vulgo YouTube. Isso acontece bastante, rapaz. Então, obrigado mesmo. Valeu. Show de bola. Muito bom. Porra. Curta, compartilha, se inscreve no meu canal, no canal do Árvore. E é nóis. E compartilha muito essa notícia. Porque se você é trabalhador, isso vai te afetar. E se você tem um MEI e presta serviço como se fosse um empregado, você é um empregado. A única coisa que muda é o caráter, o regime, que é para pior. Então, ainda é tempo de você se enxergar no seu verdadeiro papel da sociedade. Até mais.